Fala aí galera, aqui é o JP e hoje a gente vai estudar outro tipo de reação orgânica. Nós vamos estudar hoje as reações de substituição. Esse assunto ele é um pouquinho extenso também, então a gente vai ver isso em vários vídeos. Nesse primeiro vídeo das reações de substituição, a gente vai dar uma olhada em alguns tipos das possibilidades e também num geral dessas reações. Como o próprio nome diz, uma reação de substituição, eu vou substituir uma coisa por outra. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, como se fosse em preto, digamos assim, a minha cadeia carbônica, eu vou trocar um certo átomo ou grupo de átomos por outro, tá certo? Então, essas são as reações de substituição. Vamos ver um pouquinho mais aprofundado, né? Definir um pouquinho melhor. Nessas reações, como eu disse, eu vou trocar um átomo ou grupo de átomos, tá? Então, a gente tem que saber aí qual reagente que eu vou usar para saber o que eu vou trocar. E é comum fazer reações de substituição com compostos estáveis. Por exemplo, alcanos e aromáticos. Então, vamos lembrar aqui, ó. Nos alcanos, nós temos cadeia aberta e ligações simples. Cadeia fechada, dependendo do tipo de alcano, por exemplo, alcanos com 6, 7 carbonos, enfim, né, de um ciclo alcano com essa quantidade, eu também consigo realizar a substituição. Para cicloalcanos com cadeias menores, aí a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser uma reação de adição e não substituição. Se você já viu reação de adição, provavelmente já estudou essas possibilidades, ok? Mas vamos focar aqui nos nossos alcanos tradicionais. E aromáticos, ou seja, compostos que contêm anel benzeno. Então, os aromáticos vão fazer reações de substituição. A gente vai ter uma aula só para eles para conseguir entender melhor por que disso. Para fazer essa reação, justamente por alcanos e aromáticos serem estáveis, eu posso precisar de condições específicas. Por exemplo, eu posso precisar de uma certa pressão, de uma certa temperatura ou de um certo catalisador para poder fazer com que essa reação aconteça, ok? Nas reações de substituição, eu quebro e formo ligações sigma, ok? Lembrando que as ligações sigma, elas são mais estáveis, por isso que é mais difícil fazer reações com certos tipos de compostos. Mas aqui eu vou quebrar uma ligação sigma, formar outra sigma. E uma substituição pode ser do tipo eletrofílica, nucleofílica ou radicalar, tá? Para saber qual do tipo, a gente tem que analisar caso a caso, beleza? Primeiro tipo de reação de substituição que a gente vai ver são as substituições em alcanos, tá certo? Alcanos, se a gente lembrar lá da nossa aula de hidrocarbonetos, também são chamados de parafinas. E o parafina significa pouca afinidade. Se a gente pensar aí, por exemplo, na vela, né, a vela é feita de parafina. Eu tenho pouca afinidade dela com a água. E não só com a água, mas parafinas em geral, né, alcanos, são difíceis de reagir em condições normais. A gente precisa estabelecer algumas condições para fazer reações com eles, ok? Essa reação com os alcanos, né, substituição com os alcanos, é do tipo radicalar, ou seja, vai envolver radicais livres, ou seja, eu tenho uma cisão homolítica no processo. Só que, como eu preciso fazer uma cisão homolítica, a gente já viu naquela introdução de reações orgânicas que, para fazer via radicais livres, eu preciso ou de um forte aquecimento ou luz ultravioleta. Então, são condições aí para conseguir fazer essa reação. Nos alcanos, a gente tem apenas carbono e hidrogênio. O que eu vou trocar? Eu vou trocar um hidrogênio por outro grupo. Esse outro grupo pode ser do mais diverso. A gente vai ver algumas possibilidades aqui. Só que como que eu vou saber assim, qual hidrogênio eu vou trocar? Então aqui a gente agora tem que saber a preferência na substituição. Guarde isso. Carbono terciário tem preferência para fazer substituição sobre carbono secundário sobre carbono primário. Lembrando que um carbono terciário é aquele carbono que está ligado a outros 3 carbonos.
carbono secundário ligado a outros 2 carbonos diferentes e carbono primário ligado apenas a um carbono, tá certo? Por que isso? Por conta da estabilidade do meu intermediário de reação que eu vou formar, tá? Então, guarde aqui que nós precisaremos seguir essa ordem para saber onde que eu vou obter. Como eu posso ter várias possibilidades de substituição, eu posso formar vários isômeros na hora de fazer essa reação, tá? Então, eu vou poder ter vários isômeros de posição, e aí o exercício em geral pede quantas possibilidades de produto eu posso obter ou qual o produto majoritário. Então, fique atento aí à pergunta do exercício. Se você se guiar por esse esqueminha aqui, não tem segredo, ok? Bom, essas substituições são das mais variadas. Trouxe aqui alguns tipos para a gente ver. Então, por exemplo, eu posso fazer uma substituição do tipo halogenação, em que eu vou usar um halogênio, ou seja, X2, lembrando que halogênios são da família 7A, da tabela periódica, né, o grupo 17, e nós temos flúor, cloro, bromo ou iodo, ok? Depois a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado ela. O que é uma reação de halogenação, no caso aqui, uma substituição com halogênio? Eu tenho o meu alcano aqui, e esse carbono está ligado a um hidrogênio. Eu vou tirar esse hidrogênio e colocar o meu halogênio, colocar o X. Então, ó, entrou X, saiu H. Perceba que eu estou usando aqui luz ultravioleta na minha condição de reação e forte aquecimento. Esse triângulo aqui representa aquecimento, ok? Então, está aqui um exemplo de halogenação em alcanos. Também a gente pode fazer uma nitração, que é quando eu faço aí uma substituição usando o ácido nítrico. Na nitração, a gente vai enxergar o ácido nítrico da seguinte forma. Olha só, em vez de escrever HNO3, é muito comum a gente usar essa anotação aqui, ó, HONO2. Tá? Perceba que se eu juntar tudo isso, eu tenho de fato o meu ácido nítrico, HNO3. Nesse caso, o que eu vou fazer? Vai sair o hidrogênio e vai entrar o grupo nitro, tá? Porque o hidrogênio vai se juntar com o OH que está aqui em azul e vai formar uma água. Então, eu saio aqui de um alcano e vou para um nitro composto. Aqui em cima, saio de um hidrocarboneto, né, de um alcano, e vou para um haleto orgânico. Também, a gente pode fazer uma sulfonação, que é usar o ácido sulfúrico. Nesse caso, o ácido sulfúrico a gente vai representar assim, ó. Porque eu vou tirar o hidrogênio, porque ele vai se juntar com o OH para formar uma água, e vai entrar o grupo SO3H, que é o grupo ácido sulfônico. Então, aqui eu saio de um hidrocarboneto alcano e chego em um ácido sulfônico. Cada uma dessas funções já estudamos separadinho, sem problema, aquelas mesmas regras, nomenclatura, tudo mais, tá? Mas vale a pena a gente saber identificar aí. São várias as possibilidades aí que eu posso fazer de reações de substituição em alcanos. Mas agora a gente vai dar foco, vai olhar com especial atenção para a halogenação em alcanos, ok? Essa halogenação em alcanos pode ter uma ordem de reatividade dependendo do tipo de halogênio que eu uso. Qual é essa ordem? Primeiro, nós temos aqui que o cloro, o gás cloro, né, Cl2, é mais reativo que o Br2, bromo líquido, que é mais reativo que o iodo sólido. Por que eu não coloquei aqui o flúor? Porque o flúor é mais reativo ainda. Só que por ser tão reativo, muitas reações que eu faço com gás flúor, né, com F2, eu não consigo controlá-las para poder isolar os meus produtos. Então, em geral, o que a gente vai usar aqui? Ou a gente vai usar uma cloração, né, uma halogenação com o gás cloro, ou uma bromação, usando o bromo, Br líquido, ok? Br2, beleza? Então, é nessa ordem de reatividade que a gente segue. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, metano, ele tem aqui 4 hidrogênios. Tanto faz qual dos hidrogênios eu vou trocar. Então, eu vou pegar aqui, ó, um cloro vai entrar, um hidrogênio vai sair. Tá aqui. Agora eu obtive o meu clorometano, tá certo? Saí de um hidrocarboneto, cheguei aqui num haleto orgânico. Usei luz ultravioleta, usei aquecimento. Detalhe importante, para cada hidrogênio que eu vou tirar,
eu vou precisar de 1 mol do meu reagente. Então, aqui eu tenho 1 mol só de gás cloro que eu estou usando. Se eu quisesse trocar 2 hidrogênios, eu precisaria de 2 mols. Por quê? Sempre entra um cloro e sai um H, formando aqui HCl como um subproduto dessa reação, ok? Só que aí a gente pensa, e quando eu tenho mais de um tipo de carbono? Perceba que aqui esse é um carbono único, não tem distinção qual hidrogênio eu vou arrancar. Agora, nesse caso aqui, né, no caso do propano, nós temos aqui 2 tipos de carbono, que eu marquei em azul e em verde. Nós vamos fazer aqui uma bromação com esse alcano. Por que esse carbono é igual a esse? Porque eles estão na ponta e são simétricos. Então, quando eu tiver aí uma simetria na cadeia, você tem que considerar isso, tá? Porque você vai obter o mesmo produto, só que aí, obviamente, numa quantidade um pouco maior. Se a gente analisar aqui, então eu tenho aqui, ó, esse hidrogênio, que é o hidrogênio do carbono azul, né? Tenho esse daqui, e tenho o hidrogênio do carbono verde. Quando a gente vai analisar os produtos, a gente tem que ver que tipo de carbono que eu tenho. Então, o carbono em azul é um carbono primário. Já o carbono em verde é um carbono secundário. Como a gente viu agora há pouco, a prioridade na substituição é no secundário. Então, na hora que eu vejo os meus produtos dessa reação, eu tenho 2 tipos de produto. Eu tenho esse primeiro produto aqui, que eu obtenho uma quantidade maior, 55%, né, que é o bromo-propano, né, o 2-bromo-propano. E eu também obtenho aqui o 1-bromo-propano, que é substituindo aqui nesse carbono primário e aqui nesse carbono secundário. Não se preocupe em saber as porcentagens, tá? Não é comum o exercício pedir isso, e caso ele pedisse, ele te daria instruções para você obter isso. Você apenas tem que saber qual que é a ordem aí de obtenção em maior quantidade para menor quantidade. Nesse caso, como eu tenho apenas 2 possibilidades, eu tenho 2 produtos apenas. Como eu disse, esses produtos são isômeros, ok? Então, eles são aqui isômeros de posição, tá certo? Vamos ver agora um caso um pouquinho mais elaborado. Tá aqui. Eu tenho agora esse alcano, ok? O 2-metilbutano, né? Ou simplesmente metilbutano, com o gás cloro. Para a gente poder saber todas as possibilidades de produto que eu vou obter aqui, eu tenho que ver quantos tipos de carbono diferente eu tenho aqui. Então, olha só. Primeiro, vamos procurar um carbono terciário. Esse carbono aqui é terciário, então vou marcar ele aqui como carbono azul. Depois, esse carbono aqui é um carbono secundário. Vou marcar ele aqui como carbono vermelho. Depois, se a gente olhar aqui, ó, esse carbono é um carbono primário. Vou chamar ele de carbono verde. Se a gente olhar esse carbono, é igualzinho a esse, tá? Porque ele está emendado no carbono azul. Então, ele é um CH3 igual esse daqui, carbono verde, só que ele está para cá. Então, ele é o mesmo tipo de carbono. Por isso, eu vou chamar ele também de carbono verde. Já esse outro carbono aqui é um CH3, só que esse CH3 está ligado numa coisa diferente desses outros 2 aqui. Então, eu vou chamar ele de carbono amarelo. Ou seja, nós temos 4 tipos de carbono nessa estrutura. Tendo 4 tipos, nós vamos obter 4 produtos diferentes. Agora, a nossa missão é conseguir determinar cada um desses produtos. Primeiro produto que a gente obtém, que é o em maior quantidade. Lembrando que a prioridade é no carbono terciário. O carbono terciário é o carbono azul. Então, ele tem um hidrogênio, eu vou tirar o hidrogênio que está ligado aqui, que não está aparecendo, e entrar um cloro. Assim, eu vou obter esse produto aqui, ok? Esse primeiro produto que eu obtenho numa quantidade de 90%. Perceba que aí já é maioria absoluta, independente da quantidade dos outros 3 que eu vou obter, tá? Então, esse é o nosso produto aqui majoritário, é o 2-cloro, 2-metilbutano, tá certo? Depois, próximo produto que eu vou obter, né? O carbono secundário é esse vermelho. Então, eu vou tirar um hidrogênio desse carbono vermelho e entrar com um cloro. Então, tá aqui. Esse daqui é o nosso segundo produto. Eu obtenho ele numa quantidade bem menor, mas é a segunda maior quantidade. Eu obtenho ele com uma porcentagem de 9%. Então,
Perceba que na orgânica nem sempre a gente está preocupado com essa questão do balanceamento e tal, mas entender aí de qual reagente que eu saí para quais produtos eu vou chegar, tá bom? Então tá aqui, obtive esse em maior quantidade, agora obtive esse daqui em um pouco menor. Depois, vamos ver aqui agora. Preste atenção, tanto o carbono verde quanto o amarelo são carbonos primários, mas como eu tenho 2 carbonos verde, a quantidade que eu vou obter com o produto substituindo no carbono verde é maior do que na do amarelo, já que eu tenho ele em maior quantidade. Assim, eu tiro um hidrogênio do carbono verde, tanto faz qual carbono eu estou tirando, tá? Porque esses 2 carbonos são iguais, como eu disse. E vou tirar um hidrogênio e colocar um cloro. Vou obter esse meu produto aqui. Nesse caso, o que eu fiz? Eu peguei desse carbono aqui e coloquei o cloro aqui, por isso que eu coloquei o cloro para cá. Se eu tivesse colocado nesse carbono, daria o mesmo produto, eu só estou enxergando ele girado espacialmente, tá bom? Então, perceba que eu obtenho ele numa quantidade de 0,7%, diferente aqui dos outros. E por fim, o último produto que eu obtenho em menor quantidade é quando eu tiro um hidrogênio do amarelo e coloco um cloro. Tá aqui. Esse produto eu obtenho com uma quantidade de 0,3%. Então, se ele perguntasse quantos produtos são possíveis, era só analisar a quantidade de carbonos diferentes. Quais produtos? Está aqui. Produto obtido em maior quantidade. É esse primeiro aqui. Todos eles são isômeros de posição. Ok? Então, esse daqui é um tipo de exercício bem comum com exercícios de substituição em alcanos. Beleza? Fiz aqui com uma halogenação, mas poderia ser uma nitração, sulfonação, enfim. Qualquer que fosse a minha reação de substituição, seria esse passo a passo que a gente seguiria. Beleza? Agora, para fechar essa primeira parte, nós vamos ver um outro tipo de substituição, que é a substituição em aletos orgânicos. Um aleto orgânico é o quê? É uma estrutura que tem um halogênio na sua composição. Com aletos orgânicos ocorre substituição nucleofílica, tá certo? Então eu vou trocar nucleófilos, porque os aletos são bons nucleófilos, eles conseguem acomodar muito bem a carga negativa porque são bases de Lewis, tá certo? Eu vou, como eu disse, trocar o meu halogênio, família 7A, seja flúor, cloro, bromo ou iodo, né, que eu vou representar genericamente por X, por outro grupo. Preferência na substituição, né, já que a gente pode ter esse halogênio ligado em vários tipos de carbono. É a mesma preferência do caso dos alcanos. A gente vai dar prioridade para o terciário, depois para o secundário e, por fim, para o primário. Ok? A reação de substituição em aletos orgânicos mais comum é a reação que a gente chama de hidrólise alcalina. É essa que a gente vai ver simplesmente. Posso fazer outras, mas aqui vou dar especial atenção nessa. Por exemplo, aqui ó, o meu aleto orgânico, tá aqui o cloroetano. Quando eu faço uma reação com água, por isso hidrólise, porque eu vou quebrar a molécula de água, hidrólise. Alcalina, porque o meu meio tem que estar básico, ele tem que estar alcalino. Por isso que eu estou usando aqui uma base para poder usar como catalisador, enfim, para fazer com que essa reação aconteça. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar aqui a minha ligação e o meu OH vai entrar, o cloro vai sair. Perceba que eu também preciso de aquecimento. Nesse caso, a gente observa que eu saio de um aleto orgânico e obtenho um álcool. Então, para a substituição de aletos orgânicos, o mais comum é fazer essa hidrólise alcalina, em que eu transformo aletos em álcoois, ok? Então, eu transformei o cloroetano em etanol, beleza? Esse aqui é um dos tipos que podem ter outros, mas a gente fica aí com o básico e o essencial. A gente fecha a nossa primeira parte de reações de substituição. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até logo, com mais vídeos dentro dessas reações. Tchau, tchau!